Paz do Senhor, quero saudar a todos os que têm assistido o nosso canal, eh, um canal que se ocupa em transmitir a palavra de Deus, realmente, ou melhor, ministrar a palavra de Deus. Eh, Quero agradecer a oportunidade também que tenho, mais uma vez, de partilhar esta palavra. O nosso livro de texto está em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Tem um subtítulo aqui mesmo, logo no 26, na nova versão, nova versão internacional, tem um subtítulo que diz Os Filhos de Deus. Então é uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas, passo a ler 26 a 29. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Louvado seja Deus. É interessante essa escritura. O apóstolo Paulo coloca aqui a condição para se ser filho de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, neste tempo em que nós vivemos, pregamos a fé através de Jesus Cristo. Realmente, muitos anos atrás, Jesus veio, morreu e ressuscitou na cruz de Calvário. E de lá para cá, se prega a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Queremos reiterar aqui que a verdadeira salvação acontece mediante a fé em Jesus Cristo. Em nenhum outro, se nós lermos o livro de Atos 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pela qual devamos ser salvos. E agora aqui estamos perante uma situação bem patente aqui no livro de Gálatas. Diz o apóstolo Paulo, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nota que Paulo não está a dizer que todas as pessoas que vivem são filhos de Deus. Ele está a falar especificamente aqui para os Gálatas que haviam aceito Jesus Cristo pela fé. Então, os restantes, as pessoas do mundo inteiro que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo mediante a fé, são criaturas de Deus. Deus, o Criador, criou os homens, os animais e tudo que nós estamos a ver, e todos os seres viventes. Criou, são criatura. Mas Deus aqui, Paulo aqui, quando se dirige aos Gálatas, diz que todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Está especificamente falando aos Gálatas, mas está geralmente mencionando o corpo místico de Cristo. Todos aqueles que, mediante a fé em Cristo, fazem parte do corpo, então são filhos de Deus. Este é o ponto. O número 27 diz, pois os que em Cristo foram batizados, está a falar aqui do batismo, né, nas águas, Cristo se revestiram, de Cristo se revestiram. Os que foram batizados, eles são revestidos de Cristo, ou melhor, recebem o revestimento de Cristo. Logo que a pessoa é batizada em nome de Jesus, porque aceitou Jesus pela fé, ele é revestido também por Cristo, é revestido. Como diz aqui a palavra, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora o 28 diz que não há judeu nem grego, está a mostrar que aí não há a divisão das etnias, não há diferença entre um judeu e um grego, ou judeu e o resto do mundo. O grego pode estar a representar aqui o gentio, que o resto do mundo não judeu. Não há escravo nem livre, portanto,
Se você é livre, então escravo em Cristo. Homem nem mulher. Portanto, não há questão de gênero aqui. Ainda há uma luta agora que está acontecendo na vida dos crentes da igreja, se pode consagrar mulheres para certos cargos, né, como pastorado. Mas pronto, se formos pela esta lógica, não há homem nem mulher, está-se a dizer que dentro do corpo não se faz essa separação do gênero aqui, pois todos são um em Cristo Jesus. Portanto, depois da conversão e batizado, todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Era o lado de Abraão nesta carta, de novo, nesta carta de Paulo. Já disse nos outros vídeos que eu gravei, expliquei que o Abraão, o patriarca Abraão, não é da lei, é das promessas. Logo, ele transcende as barreiras da lei para a graça. O Abraão está aqui, então, Paulo a testificar: se vocês estão de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Aí notar que Jesus Cristo, pela lei, não, pela linhagem, é descendência de Abraão. É a descendência de Abraão. Se Cristo é descendência de Abraão, então os crentes são descendentes de Abraão. E realmente esta coisa nos remete a que herdamos também, somos herdeiros também segundo as promessas. Não somos só herdeiros de Cristo, mas estamos só herdeiros também do patriarca Abraão segundo as promessas. O pai das promessas transcende a lei e continua aqui. Sempre tenho falado isso, não só para questões do tempo de Abraão, mas estamos a dizer que transcende a lei até a graça Abraão. Então, Abraão é mencionado como crente, ainda mesmo neste livro de Gálatas, é mencionado como crente. Há uma coisa boa que acontece, é que realmente o patriarca Abraão é mencionado naturalmente com o apóstolo Paulo. E realmente isso nos dá uma luz para entendermos que, então, Abraão não foi interrompido pela lei. Os feitos de Abraão, a fé de Abraão, a justiça que Abraão herdeu através da fé, ela não foi barrado pela lei, ela transcende a lei até a graça. Louvado seja Deus. Então, quem são os filhos de Deus segundo esta mensagem? Os filhos de Deus são todos aqueles que creram, que mediante a fé creram em Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus. Então, não estamos a dizer que todos os homens são filhos de Deus. Aqui Paulo está a deixar muito especificado que são aqueles que, mediante a fé em Jesus Cristo, se tornaram membros do corpo de Cristo. O 27 deixa aqui claro, pois os que em Cristo foram batizados, tem aqui o elemento de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, claro, de Cristo se revestiram. Então os que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, então depois se revestiram de Cristo. Agora, o 29, e se vocês são de Cristo, nos remete, o 29 nos remete à herança abraâmica, nos remete ao pai das promessas, Abraão. Então, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, porque Cristo, no desenvolvimento, é descendente de Abraão. A ti e a tua descendência serão chamadas, todas as nações da terra serão benditas. Então, a descendência de Abraão referida é Cristo. Então, se nós somos de Cristo, logo também somos herdeiros das promessas com o patriarca Abraão. Em particular aqui, nós temos esta bênção abraâmica. Voltando para o capítulo 3, ainda no capítulo 3, voltando um pouco para
subindo um pouco para cima, diz aqui, a lei não é baseada na fé. Ao contrário, estou a ler o versículo 12, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. O 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas o 14 diz, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebesse a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Abraão. Então nós temos aqui Abraão mencionado como parte do cristianismo. É isto que nos deixa um pouco muito à vontade quando usamos a figura do patriarca Abraão para exemplificar a própria fé vivítica, porque ele é o exemplo da fé que justifica o ímpio. E é esta a grande graça que temos aqui quando nós cremos em Cristo. Portanto, cremos em Cristo e herdamos as promessas abraâmicas, fora de herdarmos a glória de Deus, através da própria fé, herdamos todas as promessas que também foram dadas a Abraão. Então, nós temos a descendência de Abraão. Abraão, então, pode ser chamado crente, crente Abraão. Aqui é chamado crente Abraão por apóstolo Paulo no livro de Gálatas. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, vos abençoe rica e poderosamente. Agora somos filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Se alguém quer fazer parte desta filiação, é preciso crer em Jesus Cristo. Não existe outra filosofia, não vamos criar outra filosofia para se fazer parte dos filhos de Deus. Disse eu a começar que nem todos os homens são filhos de Deus, são criaturas de Deus, mas para ser filho de Deus é necessário crer em Jesus Cristo, crer pela fé em Jesus Cristo. E depois ser baptizado também para fazer parte do corpo de Cristo e se vestir de Cristo. Portanto, para isso não há divisão étnica, não há divisão de gênero, não há divisão, digamos, racial. Para isso, todos, homens e mulheres, pessoas de todas as raças, portanto, aqui em cristianismo verdadeiro não há racismo. Por essa razão, o cristianismo continua a ser uma religião clássica, porque também não faz a divisão nem do gênero, nem a divisão racial. Portanto, essa segregação racial, ela não encontramos aqui na salvação. Todos aqueles que querem Cristo são meus irmãos, em toda parte do mundo, todos aqueles que se converteram a Cristo são nossos irmãos, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Se está alguém ali assistindo este canal e não está salvo, a maneira, a fórmula mais clara, a Bíblia revela que é aceitar pela fé a Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, crendo nele e ser batizado nas águas, vem lá na grande comissão, ser batizado, será salvo. Então, realmente, essa pessoa é incluso no corpo místico de Cristo e pode viver para Cristo até a sua vinda. Esta é a convocatória daqueles que, quer dizer, esta é a parte, sim, é a convocatória para aqueles que estão do lado de fora, que ainda não fazem parte dos filhos de Deus. Eu quero que Deus os abençoe rica e poderosamente e vos dê graça em todas as coisas. Continua a assistir a esse nosso canal, porque aqui falamos daquilo que liberta, salva, cura. Falamos de muitos temas também bíblicos, mas em gesto de ministração e ensino. E quero que Deus vos dê graça em todas as vezes. Aqui é o vosso irmão em Cristo, César Mazus, que vos dê graça em todas as coisas. Até o próximo vídeo. Deus vos abençoe ricamente. Amém.